E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma Odisseia textual? Bora lá, mergulhar em mais um clássico da literatura. Isso aí. Hoje a gente vai se aventurar pela obra da Sylvia Plath, A Redoma de Vidro. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, hein? E ativar as notificações para não perder nenhum mergulho nosso. Isso mesmo. Bom, A Redoma de Vidro é o único romance que a Sylvia Plath escreveu, né? Ela ficou mais conhecida pela poesia, o que torna esse livro ainda mais especial, uma obra autobiográfica intensa, que mexe com a gente. Que legal. E já aviso. A gente vai se aprofundar na mente da Esther Greenwood, a protagonista, então preparem-se para temas delicados como depressão e a busca pela identidade. A gente vai acompanhar a jornada da Esther, que é uma jovem brilhante, mas se sente presa, sufocada. Tipo, presa numa redoma de vidro. Exatamente. Essa redoma é uma metáfora para o estado mental dela, imagina. A história se passa na vibrante Nova York dos anos 50. Ah, que contraste. Total. Uma cidade cheia de vida e a Esther se sentindo completamente alienada. E como ela se sente? Me fala um pouco mais da Esther. Ela ganhou uma bolsa pra estagiar numa revista de moda, mas não se encaixa naquele mundo, sabe? Festas, glamour, superficialidade, nada disso atrai de verdade. Entendi. E essa pressão toda, né? Sim. Anos 50, mulheres com papéis bem definidos pela sociedade. Pois é, casar, ter filhos, cuidar da casa. E a Ася questiona tudo isso, ela busca uma identidade própria, algo além dos rótulos. Uau, que interessante. E como é a escrita da Sylvia Plath? Prepara-se. Hum. É forte, visceral, cheia de imagens impactantes. Ela não poupa o leitor da angústia da Esther, da dor, da sensação de sufocamento. É pra te prender do começo ao fim. Nossa, já quero ler. E o que mais a gente pode esperar dessa viagem? Vamos acompanhar os relacionamentos da Esther, principalmente romance com Buddy Willard. Um relacionamento que escancara a hipocrisia da época. Parece complicado. A gente vai se aprofundar nos dilemas da Esther, nas crises, na busca por liberdade no mundo que a oprime. Nossa, quanta coisa. Acho que já vou pegar meu caderninho de anotações. Boa. A Redoma de Vidro, daquelas obras que te fazem pensar, repensar, questionar. E aí, pessoal? Preparados para mergulhar nesse universo? Vamos lá? A Esther, com seus 19 anos, está estagiando em Nova York, o que para muitas seria um sonho, mas para ela. Vira um pesadelo. Exatamente. Ela se sente deslocada, asfixiada por aquele mundo da moda, as festas, os jantares, as conversas vazias. Tudo a sufoca. É como se ela tivesse um palco, representando um papel que não é dela. E essa sensação de não pertencer já aparece no começo da história, né? Totalmente. Desde o início a gente vê a Esther se sentindo diferente das outras garotas. Ela observa tudo com um olhar crítico e não se encaixa nos padrões. E essa redoma de vidro, na verdade, é uma construção social feita de expectativas, normas... que a impedem de ser quem ela é. Isso aí. E essa redoma se manifesta na vida da Esther de forma bem intensa. Ela descreve como uma névoa que distorce a realidade. E como ela se sente? Sufocada, com dificuldade para respirar, como se estivesse afogando em angústia. Que descrição forte. A gente sente o desespero da Esther. E essa falta de conexão dela se reflete nos relacionamentos. E com as outras garotas? Sim. Elas estão fascinadas com o mundo da moda, as festas, os homens ricos. Enquanto a Esther Se sente cada vez mais isolada e julgada por não se encaixar nos padrões. E como ela lida com essa pressão? Ela tenta se adaptar, se convencer de que aquele mundo é o que ela quer, mas no fundo sabe que não. E aí? O que acontece? A Esther começa a dar sinais de que não está bem. Se isola, tem crises de ansiedade, insônia. Aí, Ela está se afundando em desespero. E ela tem alguém para se apoiar? Bom, ela tem a mãe, mas a relação entre elas é complicada. A mãe não entende o que a Esther está passando. Falta diálogo, né? Total. E aí a Esther conhece o Buddy Willard, um estudante de medicina. Eles começam a namorar. E no começo, Ela se encanta por ele. ela vê no Buddy a possibilidade de um futuro estável, seguro, convencional. Mas será que ele é a pessoa certa para ajudar a Esther nesse momento? Sei não, hein? Ele parece ser o oposto dela, né? Representa tudo aquilo que ela questiona. É, tipo a própria redoma de vidro. Exatamente. E a relação deles acaba refletindo a crise existencial da Esther. Interessante. E como a gente vai ver isso se desenrolar? Acompanhe a gente na próxima parte da nossa Odisseia textual. Isso aí. E você já leu A Redoma de Vidro? Conta pra gente nos comentários o que achou. E não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder a continuação dessa história. Até a próxima.
Tchau, tchau. De volta para nossa imersão em A Redoma de Vidro, eu tava vivendo um turbilhão de emoções, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aquele lance com o Buddy Willard? Não sei não. Me deixou preocupada com ela. Pois é, o Buddy meio que representa a pressão que as mulheres sofriam na época, sabe? A Esther até gosta dele, mas ao mesmo tempo. Ele representa tudo que ela rejeita. Exatamente. Casamento, vida doméstica, ser a esposa perfeita, é como se ele fosse a própria redoma de vidro tentando prender ela. Faz sentido. Hum. E tem aquela cena no hospital, lembra? Que ele leva ela todo orgulhoso, mostrando onde trabalha. É, como se quisesse mostrar o futuro que ele estava construindo para ela. E Esther fica horrorizada, né? Total. Aquela cena é forte. É como se a redoma de vidro se materializasse ali, naquele ambiente frio, impessoal. Exato. O nascimento do bebê, sei lá, de cadáveres, tudo muito cru, sabe? A Sylvia Plath não alivia em nada. A gente sente o impacto daquela experiência, né, Esther? Ela sai do hospital completamente abalada. E é a partir daí que a crise dela se intensifica. Ela começa a questionar tudo, a carreira, os relacionamentos, o futuro. E a decepção com o Buddy também pesa, né? Com certeza. A história da garçonete, por exemplo. A Esther descobre que ele teve um caso e fica devastada. Não pela traição em si, mas pela hipocrisia, né? Isso. A imagem que ela tinha dele desmorona. É como se o mundo dela tivesse caindo aos pedaços. E a mãe dela? Piora tudo, né? Totalmente. A mãe, presa aos valores da época, cobra da Esther um comportamento normal, que ela estude, arrume um bom marido. É muita pressão pra cima dela. E tem aquela parte que a Esther fala que não consegue mais ler. Lembra? Nossa, sim. Que as palavras perdem o sentido. Que forte. É como se ela estivesse perdendo a conexão com o mundo, com a própria língua, gente. Exatamente. A redoma de vidro, fechando completamente, sufocando ela. E ela consegue sair dessa, romper a redoma. A jornada da Esther é cheia de altos e baixos. Ela tenta, mas a redoma é implacável. E as tentativas de suicídio. Que dor. É de partir o coração, né? É um grito de socorro, um escape daquela angústia. E a Sylvia descreve tudo com uma crueza, uma sinceridade. Que choca, mas ao mesmo tempo fascina, né? Toro. A gente entra na mente da Esther, sente a dor dela. E sem romantizar a doença, né? É tudo muito real. E depois dessas tentativas, o que acontece? Ela é internada numa clínica psiquiátrica e passa por vários tratamentos, inclusive terapia de eletrochoque. Nossa. E como era a clínica? A Sylvia descreve tudo com muitos detalhes. O ambiente opressivo, os médicos, os outros pacientes. A gente sente a angústia da Esther ali dentro. E a Joanne? A gente falou um pouco dela na primeira parte, né? Sim, ela é uma personagem complexa. De certa forma, um espelho para Esther. Um espelho? Elas têm muito em comum. Inteligentes, talentosas, mas se sentem deslocadas. E a Joanne também luta contra seus próprios demônios. Entendi. E como é a relação entre elas? É uma relação de amor e ódio, sabe? A Esther se identifica com a Joanne, mas ao mesmo tempo tem medo de se tornar como ela. É como se a Joanne representasse o lado obscuro da Esther, né? Exatamente. E aí a Joanne se suicida. Nossa. É um choque pra Esther. É como se uma parte dela morresse ali também. E como ela reage a isso? A morte da Joanne é um divisor de águas. A partir daí, a Esther começa a trilhar um caminho de cura. Ela se abre mais, se permite ser vulnerável. E a terapia com Androhas? Adra. Nolan é fundamental na jornada da Esther. Ela trata com respeito, empatia, sem julgamentos. Que bom que ela encontrou alguém assim. Adra. Nolan ajuda Esther a entender seus sentimentos, a lidar com os traumas, a encontrar um caminho de cura. Mas a cura não é fácil, né? Não, é um processo. A Esther tem altos e baixos, momentos de esperança, mas também recaídas. A redoma de vidro ainda tá lá, mas agora ela a vê de outra forma. De outra forma? Como assim? Ela começa a entender que a redoma também é uma forma de proteção, um escudo contra a dor do mundo. Faz sentido. Mas ela não pode ficar presa ali pra sempre, né? Claro que não. Ela precisa aprender a controlar a redoma, usar a seu favor. É como se ela estivesse domando seus demônios, encontrando um equilíbrio. É uma mensagem de superação, né? De que é possível, sim, romper a redoma. Exatamente. Na próxima parte, a gente vai mergulhar nos simbolismos, nas entrelinhas, para desvendar a mente da Sylvia Plath. Ai, tô curiosa. E vocês? O que acharam da história até aqui? Deixem seus comentários. E fiquem ligados para a última parte da nossa odisseia textual. Nossa, essa viagem para a redoma de vidro foi intensa, né? Quanta emoção. A gente riu, a gente chorou. Passamos por tudo com Esther, né? Uma história que gruda na gente. Verdade. E me fez pensar bastante sobre as pressões que a sociedade coloca na gente, sabe? Essa busca pela identidade num mundo que, sei lá, às vezes parece que quer te colocar numa caixinha. A gente se identifica com a Esther de alguma forma. Mas agora, para finalizar nosso mergulho, que tal a gente se aprofundar nos simbolismos da obra? Boa. A redoma de vidro tá cheia de detalhes, de camadas que enriquecem a leitura. E a gente pode começar pela própria redoma, né?
Uma metáfora poderosa que representa o estado mental da Esther. Com certeza. É como uma prisão invisível que aprisiona ela, isola do mundo, distorce tudo. E essa redoma não é só mental, né? É social também. Exatamente. Representa as expectativas da sociedade, os papéis que esperam das mulheres. Aquela pressão para se encaixar num padrão, né? Isso. E a Esther rejeita tudo isso. A gente vê isso na relação dela com o Buddy, por exemplo. Ele representa tudo que ela não quer, né? Totalmente. Casamento, vida doméstica, ele quer moldar ela, colocá-la na caixinha. E a Sylvia Plath usa outros símbolos para reforçar essa ideia de aprisionamento. A figueira, por exemplo. Ah, sim. Lembra do conto que a Esther lê na revista? Eu lembro. Aquela figueira que representa a dualidade da vida, né? A beleza e a decadência. Isso. A Esther se identifica com ela porque ela também se sente dividida. Entre a vontade de viver e o medo, né? É. A figueira é a própria redoma, com seus frutos que podem apodrecer. É como se a Esther estivesse presa num ciclo de esperança e desilusão. E as cores também são importantes, né? O branco, por exemplo. O branco da esterilidade do hospital representa a ausência de vida, a frieza. Como se ela estivesse num vácuo, né? Sem cor, sem vida, E o vermelho. vermelho do sangue, da dor. Exato. Presente nas tentativas de suicídio, nas cenas do hospital. Simboliza a fragilidade da vida, né? E a luta constante entre a vida e a morte. Nossa, a Sylvia Plath cria umas imagens tão fortes. E a gente sente tudo na pele. E a água também é um símbolo importante, né? Sim. A água pode ser vida, purificação, mas também perigo, afogamento. Lembra da cena da Esther na praia? Que ela pensa em se jogar no mar. É... Nossa, muito forte. Ali tá no limite, né? E a água representa o inconsciente, os medos. Como se ela estivesse se afogando na própria dor. E a ambiguidade do final, né? A Esther recebe alta, mas... A gente fica sem saber se ela realmente está curada, se a redoma foi quebrada de vez. A Sylvia Plath é mestre em deixar a gente pensando, né? Mas eu senti um final esperançoso. Eu também. A Esther sobreviveu, né? E saiu da clínica transformada, mais forte, mais consciente. Mas a sombra da redoma ainda tá lá, né? Sim, como um lembrete da fragilidade, da luta constante. E é isso que torna a Redoma de Vidro tão especial. Uma obra que te faz questionar, refletir. Que fica com a gente, né? Faz a gente pensar sobre a vida, a morte, a loucura. Sem dúvida. E para quem quiser se aventurar nessa leitura, o link para download tá no primeiro comentário. Isso aí. E conta pra gente o que você achou. Quais as partes que mais te marcaram? A gente adoraria saber. Esperamos que tenham gostado dessa viagem com a gente. Até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!